Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Pempengusa. Isso mesmo, o nome é esse, é um nome que inclusive já começa chamando a atenção para o quadrinho. Afinal de contas, o que isso significa, né? De todo modo, assim, antes de falar sobre Pempengusa, deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é bacana de fazer sobre o cenário brasileiro de quadrinhos. O cenário brasileiro de quadrinhos, ele tem assim, se diversificado de uma maneira muito interessante nos últimos anos, né? Nós temos muitos autores bacanas despontando, nós temos uma variedade grande de títulos e de temáticas, tem muito o uso do Catarse como um espaço para financiar obras que talvez não conseguisse chamar a atenção inicialmente de uma grande editora, até porque isso é muito difícil, e nós não temos assim uma tradição tanto de editoras brasileiras lançando títulos nacionais, apostando em títulos nacionais inéditos, de autores desconhecidos. Até temos uma ou outra tentativa, mas é algo que ainda precisa ganhar fôlego. De todo modo, o Catarse tem sido um espaço interessante, assim. E eu sei que esse cenário está longe de ser ideal. Ele está longe de ser ideal mesmo. Sei que essa questão do Catarse, por exemplo, é algo bem difícil, que os autores vivem desafios que não são pequenos. Mas falando do ponto de vista do leitor, o grande desafio, ao meu ver, é o acesso. Bom, a gente pode dizer assim, o acesso à compra, a gente pode entrar na internet, a maior parte das coisas está disponível para venda, seja, sei lá, num site como a Ugra, uma gibiteria que é muito focada em quadrinhos brasileiros de São Paulo, vende pela internet, seja às vezes pelo próprio contato com os autores. Mas a questão do acesso não é só a gente poder conseguir comprar na internet, é o acesso ao próprio quadrinho, né? Saber que esse quadrinho existe, a informação sobre esse quadrinho. Isso, pelo menos para mim, não é algo tão fácil ainda. Eu penso que só quem é muito antenado acaba sabendo um pouco do fluxo desses lançamentos via Catarse, às vezes via editoras que não são tão grandes. Sei lá, o leitor médio acaba não sendo tão afetado. Vou falar por mim, eu não sou um cara, caramba, como eu sou informado. Não, longe disso. Mas eu me considero razoavelmente informado. E eu demorei, por exemplo, para saber de Pempengusa. Demorei mesmo, assim. E olha que é um quadrinho que tem uma temática que me é bastante atrativa. Ele foi publicado por uma editora, assim, uma editora até bem conhecida, Zarabatana. E mais, assim, que isso, né? Pô, tem uma apresentação legal. Quando a gente olha aqui atrás, por exemplo, tem nomes do quadrinho, como a Germana Viana e o Cassius Medawar elogiando, e eu realmente, assim, demorei para saber. Eu fico assim, mesmo na torcida para que nós consigamos estruturar mais as coisas no médio prazo aí, para que possa ter mais visibilidade. E eu fico também contente de saber que eu posso dar, ainda que um pouquinho, né, de visibilidade a materiais assim. E porque tem muita coisa interessante saindo, Bom, feito esse comentário, que assim, eu queria já fazer tem um tempinho, vamos dar Pempengusa. Pempengusa é um quadrinho escrito pela Milena Azevedo e desenhado pelo Rodrigo Xavier. Esse é o primeiro quadrinho longo da Milena, assim, é a primeira graphic novel dela. Ela já participou de coletâneas, escreveu histórias curtas, também escreveu um romance infanto-juvenil, assim, né? E um romance a 4 mãos, tem um romance escrito. Já o Rodrigo Xavier, ele desenha séries como Tempestade Mental, Absinto, Cidade Asfixiada, e Pempengusa é o primeiro quadrinho que eu leio dos dois. Nunca havia tido contato com nenhum desses dois autores. Pois bem, né? Pempengusa mostra uma espécie de distopia steampunk. O que é o steampunk, para a galera que não sabe? Imagina uma ficção científica, uma ficção especulativa, na qual a tecnologia não é desenvolvida a partir da eletricidade, por exemplo, é desenvolvida a partir do vapor. É isso que é um steampunk. Normalmente acaba tendo um pouquinho de ambientação vitoriana, um visual um pouco vitoriano, mas é isso. É essa tecnologia desenvolvida a partir
partir, é uma ficção especulativa que pensa a tecnologia desenvolvida a partir do vapor. O que nós temos em Pempengusa, eu vou mostrar um pouco os desenhos para vocês, é um mundo pós-desastre, assim, um mundo pós-desastre e uma organização distópica da sociedade, uma sociedade terrível, né? Cada continente funciona como um país. Então nós temos o país do centeio, o país da soja, o país do trigo, o país do arroz e o país da cevada. E cada um desses países é governado por uma corporação. São as corporações. A corporação da polícia, a corporação da ciência, a corporação do desporto, a corporação da mídia e a corporação da arte. E o seguinte, né? Essa estrutura, o país e a corporação, me lembrou um pouco a estrutura que eu vejo em mangás. Pensa, por exemplo, é diferente disso, mas pensem que se conceitualmente às vezes não lembra. Tipo, sei lá, o País do Fogo e a Vila da Folha, lá no Naruto, por exemplo. Me lembrou um pouco essa estrutura. Na história, nós temos um policial, que é um policial incorruptível, esse cara aqui, totalmente crente no sistema, e ele vai ser apresentado ao outro lado da moeda. O senso de justiça e o senso de dever dele vão ser colocados em colisão. Sei lá, seguir a justiça pode ser não cumprir o dever, ou ir contra o dever. E tudo isso é causado aí pela relação dele com uma repórter pela qual ele é apaixonado e que investiga um cientista foragido. Há algumas ideias legais aqui, como por exemplo a tal da caixa das emoções, que é um mecanismo de controle de sentimentos cedido a todos os cidadãos, né? Então pensem, por exemplo, não há necessidade de experimentar sentimentos ruins. E esse mecanismo de controle dos sentimentos me lembrou Soma, que é uma droga, né, que aparece em Admirável Mundo Novo. Bom, quem não leu Admirável Mundo Novo, vale muito a pena ler. Um romance aí distópico do Aldous Huxley, bem legal. Me lembrou muito, só que lá no Admirável Mundo Novo era uma droga, aqui é um artefato mecânico. Pois bem, né, tanto o cenário quanto os personagens podem render para além dessa graphic novel. Na história aqui, há alguns problemas, ao meu ver. Por exemplo, o desenvolvimento dos personagens é abrupto. As ideias sobre eles são até interessantes, mas faltou sutileza ao aplicá-las, ao desenvolvê-las, assim. E aí acaba que os personagens que têm conceitualmente potencial são rasos. O desfecho da trama também ele é fácil. É fácil no sentido de que há uma situação terrível que vem abaixo e a resistência por parte do sistema ao que está acontecendo não é uma resistência grande, né? Na conclusão, no desfecho também, há revelações que não foram preparadas pela trama e que acabam soando gratuitas e não geram tanta empatia no leitor, né? Bom, um último comentário, né, que é um comentário pequeno, é o seguinte: logo no começo, nós temos uma apresentação do cenário. São 2 páginas onde o cenário é explicado de maneira até bem detalhada. Eu creio que seria melhor se nós não tivéssemos essa página aqui. Se essa página não tivesse nessa página, ou se ela fosse ou se essa descrição fosse muito sucinta, sei lá, uns 2 parágrafos. E que nós fôssemos apresentados ao cenário durante a história que está sendo contada. Eu penso que mostrar é melhor do que dizer, ainda mais numa história em quadrinho. Então aqui, nós lemos isso, pegamos conceitualmente, isso não soa assim, como é que eu vou dizer? Isso não soa tão interessante quanto a história mostra que é. Então, até porque é uma síntese, é um resumo. Eu acho que a história ganharia se não tivesse isso aqui. Eu, por exemplo, talvez preferisse, ou então se isso aqui tivesse ao final, se você tivesse lido a história inteira e depois lesse isso ao final. Pensem, por exemplo, em outros cenários distópicos construídos aí, tipo Lázaros. Lázaros nós vamos conhecendo o cenário aos poucos, né? Então aqui eu acho que essa seria uma sacada legal para Pempengusa, assim, pelo menos assim, é um pouco o meu olhar, né? Sobre a história, né, graphic novel, a Pempengusa é uma síntese de referências costuradas num cenário. É isso, a síntese de referências costuradas num cenário, inclusive isso é declarado aqui. E eu acho que os deslizes que eu mencionei e outros que porventura a trama tem, são fruto de seu primeiro álbum longo da autora. Penso nisso, assim, cara, eu nunca li histórias menores dela, mas já vi que são bem elogiadas, estão em coletâneas premiadas.
E, assim, só que às vezes escrever, pegando um pouco da literatura, né? Escrever um conto e um romance são coisas muito diferentes, muito diferentes. Inclusive há grandes autores que se saem diferentes em um e outro. Philip Dick, por exemplo. Eu acho os contos deles melhores que os romances. Os romances, eles envolvem certa questão de desenvolvimento, aquilo que alguns autores chamam de enchimento, que são pontos que não assim, são fundamentais para o desenvolver da trama como um todo, mas são às vezes fundamentais na construção de um personagem. E em alguns romances isso acaba sendo até melhor. Então, assim, como foi a primeira história longa, eu acho que esses deslizes dos autores, né? Eu vou falar da autora porque foi ela que fez o roteiro. Isso é algo que acontece. Mas eu leria outro quadrinho dessa dupla. Leria. Eu acho que realmente há potencial aqui, tanto nos personagens quanto nos cenários. Seria legal a gente ver uma continuação disso. Seria bacana a gente ver uma continuação disso, onde a autora e o desenhista também, é claro, pudessem trabalhar e complexificar um pouco mais os personagens. Bom, é isso. Realmente espero ver isso aqui explorado mais pra frente. É o tipo de cenário que eu já falei que eu curto, né? Eu gosto dessa questão de cenários distópicos, assim, de steampunk. Conheço muito pouco, assim, mas é um negócio que esteticamente me atrai. Pois bem, tá aí. Esse é o meu comentário. Pempengusa tá sendo vendido aí nas grandes livrarias. Ah, já ia esquecendo disso. Cara, essa capa é muito bacana, né? Eu vou dizer o seguinte, que essa é uma capa que me compra, assim. Tipo, só de olhar para isso, assim, numa livraria, por exemplo, eu já fico interessado. Pô, esteticamente bem construído, nome interessante. Só para não deixar de falar isso. Não tá nem no roteiro, mas eu acho que é uma coisa que eu não podia deixar de falar, não. Bom, tá dizendo que a Pempengusa está vendo nas livrarias aí. Eu vou deixar o link da Amazon, onde tem também. A galera sabe que utilizando os links da Amazon isso ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link de Pempengusa quanto o link geral. Bom, não esquece também de dar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal caso você esteja chegando agora. Seja bem-vindo, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Deixa eu ver mais o que. Se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Mais gente pode conhecer aí Pempengusa. Curte, comenta, compartilha, link da Amazon. Acho que eu já falei tudo. Então, um abração e até o próximo vídeo.